A gente não gosta muito de ar. Meu pai era da Paraíba, de Campina Grande, não gosta muito de ar. 40. Então É, a gente teve sorte, sabe? De pegar assim 27, né? E nublado. Se não, é só isso Nossa aí, Senhora. Simone. Gente, chegamos às 20 horas e 10 minutos. Então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos, né? Mais um ano aí juntos. E queria desejar a todos um feliz ano novo, que a presença, né? Que tenham muitas bênçãos no lar durante todo esse ano de 2026. Que possamos estar juntos toda segunda-feira, se assim Deus o permitir, né? Então, nós vamos, nesse momento, elevando o nosso pensamento ao Pai da vida, em gratidão por esse momento, por estarmos todos juntos aqui, e vamos saudando toda essa espiritualidade que se inicia conosco nessa noite, mais um ano juntos. Sejam todos muito bem-vindos a toda essa espiritualidade que vem para ouvir o Evangelho, aos mentores espirituais desse curso, a todos que fazem parte, né, desse nosso Evangelho de segunda-feira. E assim nós vamos, todos juntos, encarnados, nós vamos até Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que fique conosco, que adentre o nosso lar, que abençoe a nossa casa, os nossos familiares, que envolva a casa, a luz do amor e muita paz e muita luz. E com ele nos leve até a sua mãezinha, a mãe Maria, né, mãe de Nazaré, que nos cubra com o seu manto de luz, o seu manto azulado, pedindo a ela que nos assista, que nos dê seu colinho de mãe. Quantos momentos nós precisamos desse consolo, precisamos desse aconchego. E todos juntos nós vamos até o Pai da vida, dizendo obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada, Pai, por nos permitir novamente estarmos todos juntos aqui para refletir sobre suas leis, sobre como conduzir a nossa vida diária. E assim nós vamos dizendo, Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, e assim nós damos por aberto o nosso Evangelho na noite de hoje, que ele tem como tema, né, ânimo, e vai nos falar sobre uma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Vamos ver o versículo 10 do capítulo 6. E ele nos diz, finalmente, porque ele nos diz finalmente, que ele está no fim da carta, depois dele passar todas as orientações àquela comunidade de Efésios, ele diz, finalmente, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Então, e o que é ânimo, né? Quantas vezes a gente parece que a gente está desanimado, a gente não tem vontade de fazer nada. Ânimo, o que é? É essa força interior que nós temos que buscar em todos os momentos da nossa caminhada aqui na Terra. E como nós podemos falar de ânimo, né, nem sem poder falar de fé? Porque elas estão intimamente ligadas, pois é a fé que nos dá ânimo para nós continuarmos a nossa caminhada, para nós continuarmos a nossa jornada evolutiva. Não só naqueles momentos mais difíceis que todos nós temos, momentos difíceis que a gente fica sem ânimo nenhum para passar, mas também no nosso dia a dia, né? Em casa, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Sem o ânimo, né? Nós não conseguimos levantar da cama todos os dias para nós enfrentarmos essa dificuldade. Então, Paulo, ele já alertava a comunidade de Éfeso, lá nos anos 60 e 70 de nossa era, de como era importante se fortalecer no Senhor. Gente, um minutinho só que eu preciso abrir a porta. Ai, desculpa, tá, gente? Mas eu precisava abrir a porta. Então, Paulo, né, já lá nos anos 70 da nossa era, ele já falava como era importante a gente se fortalecer no Senhor. E por que Paulo falou para eles, né, que eles precisavam, que aqueles cristãos precisavam se fortalecer no Senhor? Porque Éfeso, na época de Paulo, ela era uma das maiores cidades do Império Romano. E era uma cidade portuária, e era uma cidade rica, e era uma cidade que tinha mais ou menos aí 250 mil habitantes. Então, era uma cidade grande, e era uma cidade cheia de idolatria. E então, ela tinha um centro religioso pagão, que era dominado ao culto da deusa Artemis. Então, os cristãos ali, né, viviam cercados por práticas contrárias ao Evangelho, o que exigia ali firmeza, orientação constante de Paulo. Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Ele foi embora, né? E ele tinha que fortalecer aqueles que tinham aderido ao cristianismo, uma cidade com tanta gente pagão, né, adorando a deusa, e Paulo estava preso em Roma. Então, ele escreve essa carta para fortalecer a fé daqueles cristãos e ajudá-los eles a compreender melhor a nova vida que eles tinham recebido em Cristo. Ele queria mostrar que tanto os judeus como os gentios eram gentios. Todo aquele que não era judeu era considerado um gentil. Agora, Paulo dizia para eles que eles eram um único povo, não existia mais judeu e gentil, e sim um único povo unido pelo amor de Deus. Então, a carta explica aí as bênçãos que o Pai que manda a todos os cristãos e ensina eles a viver de uma maneira digna, de uma maneira com amor, com humildade, com perdão, com responsabilidade. Então, Paulo precisava animar eles, porque a gente sabe que não é fácil. Então, Paulo também orienta sobre a vida familiar, o comportamento deles no dia a dia, lembrando, né, que os cristãos, ele lembrava, dizia para eles, que eles deveriam se revestir
de uma armadura de Deus para permanecer firme, mostrando que mesmo em dificuldades, Deus continua agindo na vida deles, né? E uma armadura, né, de Deus, que é aquilo que a gente todos procuramos ter também ainda hoje, no dia de hoje. E hoje a gente está aqui para refletir sobre esse versículo, né? É um convite, se a gente observa, que ele atravessou séculos e ele continua atual até hoje. Por quê? Porque nós ainda temos os mesmos problemas na família, na escola, no trabalho. Então, é necessário o quê? Um aprofundamento. Então, por isso que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. E não era apenas um conselho espiritual que Paulo estava falando, né? Nós percebemos aqui que esse versículo ele é um verdadeiro manual do quê? De uma elevação moral. É nós nos sintonizarmos com o alto, um lembrete de que a força que nos sustenta, ela não nasce do nosso corpo, da matéria, mas a luz divina que está em nós, que todos nós podemos acessar. Então, fortalecer no Senhor não é algo religioso, não, gente, mas é um movimento interno, interior nosso. E o que é isso? É nós elevarmos o nosso pensamento para buscar a sintonia com os bons espíritos, para que nós possamos nos alinhar às leis divinas e permitir que essa luz espiritual ela encontra um espaço dentro de nós. Então, não é uma força física, é uma força, não é uma força de imposição que alguém vem e impõe a gente. Não, é uma força moral, aquela que nos sustenta naquele momento das nossas dores, nos nossos desafios e nas nossas escolhas diárias. Daí, por isso que nós temos que ter essa fortaleza, essa armadura de Deus, essa fortaleza moral. E a doutrina espírita, ela nos ensina o quê? Que a fraqueza, ela faz parte da nossa caminhada. Quantas vezes nós fraquejamos? Mas o importante de tudo isso é que essa dor ela é um instrumento do que de aprendizado. Que cada vez que a gente fraqueja, a gente tem um ânimo, porque nós temos essa essência divina em nós para recomeçar novamente. Porque se nós não tivéssemos essa força divina em nós, nós não conseguiríamos suportar doenças, perdas, quantas coisas na nossa vida. Então, essa força verdadeira, ela nasce em nós quando nós reconhecemos, quando nós buscamos esse auxílio do alto, que é o mesmo ensinamento de Jesus, que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Por quê? Sem ele? Não. Sem o evangelho que ele nos trouxe. É o mesmo que Emmanuel, ele reforçou tantas vezes que a força do bem se constrói no silêncio da alma. Olha que coisa linda. E Paulo aos Gálatas, ele nos diz nesse mesmo capítulo 6:10, mas não os Efésios, aos Gálatas, ele nos diz o quê? Para não cansarmos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos e se tivermos um bom ânimo. Qual é esse tempo certo? É quando nós caminhamos no nosso estágio evolutivo, é quando nós crescemos, é quando nós entendemos. E tudo para poder caminhar, para poder evoluir, nós precisamos de ânimo, sim, para poder caminhar, fazer a nossa caminhada aqui na Terra. E Paulo, ele já falava sobre lutas espirituais.
Que nós entendemos aqui no Espiritismo? Nós compreendemos que as nossas maiores batalhas, elas não são contra as pessoas, mas contra a nossa própria sombra. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa impaciência, o nosso medo, o nosso ressentimento, que vai tirando a nossa fé, que vai tirando o nosso ânimo. Por isso que Paulo fala que nós temos que ter uma armadura de Deus, que nós podemos entender o quê? Que é uma proteção vibratória que nós construímos diariamente. E como nós construímos essa proteção, essa armadura de Deus, essa sintonia vibratória? Através da prece. A prece tem um valor imenso na nossa vida. Por quê? Porque quando nós entramos em prece, nós nos acalmamos. A prece sincera, ela eleva a nossa vibração, ela nos conecta com bons espíritos, e esses espíritos vêm e nos inspiram. Para quê? Para que a gente possa tirar de dentro de nós aquilo que é bom. O evangelho no lar também, gente, ele cria uma vibração. E onde ele cria essa vibração? Ele é um ambiente de paz. Quando nós fazemos o evangelho no lar, nós criamos um ambiente de paz no nosso lar, de proteção e de harmonia espiritual. É como se nós revestíssemos as nossas paredes com vibração que nada ali adentra, que pode tirar a nossa paz interior, a nossa paz do nosso lar. O estudo. Por que estudar é tão importante? Porque nós iluminamos a nossa mente. E quando nós iluminamos a nossa mente, nós fortalecemos o nosso coração. Por quê? Porque nós entendemos a fé raciocinada. Não é porque alguém disse que eu tenho que fazer. Não, eu estudei, eu aprendi, eu sei. Eu iluminei a minha mente, eu fortaleci o meu coração. A caridade é outra forma do quê? De nós termos essa armadura, essa vibração no nosso lar. Por quê? Porque a caridade, ela é uma força ativa. Quem ajuda o outro fortalece-se, ele se sente fortalecido. Quando ocupamos o nosso tempo fazendo bem, auxiliando o próximo, não julgando, sabendo que nós também não somos perfeitos, que também cometemos erros, a alegria de viver se faz presente. E nós temos ânimo na vida para continuar a nossa luta diária. E vem também o quê? A nossa transformação interior. Quando mudamos de pensamento, quando nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos o nosso sentimento. Porque tudo na nossa vida acontece através do nosso pensamento. Tudo que nós criamos primeiramente onde? No nosso pensamento. É o nosso pensamento que vai ditar que aquela pessoa é uma boa pessoa, e aí vem aquele sentimento do quê? De bem-estar, de amor, de alegria, quando eu vejo ou falo naquela pessoa. E é dessa forma que eu mudo a minha forma de pensar com relação à vida, com relação ao outro, parando de reclamar, não julgando o outro, não notando que eu também tenho a mesma dificuldade com o outro. Tudo isso nos faz ficar mais firmes, mais confiantes, com mais ânimo de continuar a nossa estrada evolutiva. Então, são pequenos esforços diários que nós vamos construindo grandes transformações.
Já falei que a vida, ela se constrói de tijolinho em tijolinho. A nossa evolução está sendo construída dessa forma. Então, são pequenas doses diárias, como nós falamos agora há pouco, que nós temos que tomar pequenas doses diárias de água. Nós temos que ter pequenas doses diárias de aprendizado na nossa vida. Errei aqui, amanhã eu conserto, errei de novo, não importa, eu conserto novamente. E quando nós nos fortalecemos no Senhor, e o que é fortalecer no Senhor? É eu seguir o evangelho que o Mestre veio para nos trazer, que são as leis de Deus. É eu viver de acordo com as leis de Deus. Isso é nos fortalecer no Senhor, nos ensinamentos dele. É isso que vai nos fazer criar essa coraça de proteção que nos diz Paulo, que nós criamos uma força, e essa força, gente, que nós criamos, ela não é uma força que nós vamos guardar para nós. Não, isso aí nós vamos ter que irradiar, como disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Era isso que ele estava nos falando. Então, quando nós irradiamos luz, o que acontece conosco? Quando você chega perto de uma pessoa que você vê no rosto dela, que você sente prazer de estar com aquela pessoa. Nós nos acalmamos. A palavra, quando ela abre a boca, nos consola. O olhar dela nos acolhe. E toda a nossa vibração se ilumina. E é por isso que Jesus nos chamou de luz do mundo. Então, não porque nós sejamos perfeitos, e nem vamos esperar nós sermos perfeitos, mas nós podemos ser essa luz, sim. Nós temos um longo caminho ainda para a perfeição, mas porque nós podemos refletir a luz divina, a luz que está dentro de cada um de nós. Lembre-se, quando Jesus se transfigurou na montanha, que ele diz que viu que ele ficou todo resplandecente, o que Jesus mostrava? Essa luz do Evangelho, essa luz do Pai que estava dentro dele, que ele já tinha assimilado. Então, fortalecer-se no Senhor é um movimento diário, é um movimento silencioso, é um movimento profundo. É confiar que nós não estamos sozinhos aqui na Terra. Não. Por isso, é caminhar com coragem, mesmo quando o caminho nos parece difícil. Porque todos nós sabemos que existem momentos na nossa que a vida parece que ela está pedindo muito mais do que aquilo que nós temos para dar. O nosso corpo cansa, nossa mente agita, o coração se aperta. Por isso que o apóstolo João, ele nos diz, nesse mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele está nos dizendo, ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Basta que a gente tenha ânimo para continuar o nosso caminho evolutivo. Jesus não prometeu para nós uma vida sem problema, mas ele ofereceu a sua paz e a vitória final como motivo para nós termos bom ânimo. Porque se nós levarmos a nossa vida como bom ânimo, nós chegaremos, teremos a nossa vitória. E Paulo está nos dizendo que nós não estamos sozinhos nessa caminhada aqui na Terra, para nós buscarmos essa força no Pai que nos criou, esse Pai que nos deu a vida, que é o quê? Que colocou essa essência divina que existe dentro de cada um de nós. Vamos fazer essa essência divina brilhar em nós.
Por que que o Pai, quando ele nos criou, ele sabia que nós éramos frágeis, que nós necessitávamos de amparo. Por isso ele colocou ao nosso lado protetores para nos auxiliar. Não é um chamado para a gente ser forte sozinho. Não. Vamos entrar em contato com esses amigos espirituais. É um lembrete de que existe uma força maior, uma força silenciosa, uma força constante que nos sustenta quando as nossas forças humanas se esgotam. Quando a nossa força falha, Deus nos sustenta. E essa força se manifesta quando, gente? Quando nós oramos, quando nós confiamos, quando nós entregamos aquilo que nós não conseguimos carregar, como aquele poema, As Pegadas na Areia, que ele nos diz, né? Que quando você viu apenas um par de pegadas na areia, foi então que eu te carreguei. Então, ela chega, essa força, como paz, como clareza, como coragem, que ela vai botando devagar, mais firme. E mesmo quando nós não sentimos, ela está lá. Mesmo quando a gente acha que não vai conseguir, ela nos envolve. Mesmo quando tudo parece que está escuro à nossa volta, a luz divina continua acesa, dentro de nós a nos fortalecer. E lembrarmos que nós não estamos sozinhos. Nós temos que saber que tudo na vida tem um propósito. Mesmo quando o caminho parece confuso. Por isso, nós temos que confiar o quê? Que a vida, ela não erra. Não, Deus não falha. Cada desafio na nossa vida, ele traz o quê? Uma semente de crescimento. Quando a gente tem bom ânimo e quando nós passamos por ela. Então, quando o caminho parecer pesado, vamos nos lembrar que nenhum fardo nos é dado sem que nós recebamos o amparo necessário para a gente poder carregá-lo. Então, a vida, gente, ela é sábia e Deus é justo. E os espíritos amigos, eles trabalham silenciosamente ao nosso lado, inspirando coragem, serenidade, esperança. É isso que nós temos que ter na nossa vida. E para encerrar, tem um poema aqui de um autor desconhecido que ele nos diz assim: segue com fé. Cada passo, por menor que pareça, é avanço. Cada dia, por mais difícil que seja, é aprendizado. E cada prece sincera, ela encontra, sim, resposta no tempo certo. Sempre somos atendidos. Confia. O bem que você faz, ele volta. A paz que você busca, ela te encontra. E a luz que você acende dentro de si ilumina muito mais do que você imagina. Que a paz do nosso Mestre esteja entre nós. E agora nós vamos fazer as nossas vibrações. É o momento em que nós vamos doar tudo aquilo que nós temos de bom dentro de nós. Vamos doar um pouquinho do amor que nós já temos em nós. E assim, vamos colocando esse amor no centro dessa sala. E vamos fazendo uma luz bem grande
E com essa luz, nós vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra em paz, em saúde, em fé, em esperança. Vibremos por todos aqueles povos que se encontram em conflitos, que a paz possa reinar no meio deles. Vamos vibrar por todos aqueles lugares de desastres naturais. Nosso tempo, ele está mudando a cada dia e mais desastres naturais se faz presente. Vamos levar muita luz e muita serenidade a esses povos. Vamos vibrar esperança a todos aqueles que se encontram desempregados. Vamos vibrar amor às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos idosos. Vamos vibrar por todos aqueles que ainda desconhecem o Evangelho de Jesus, para que eles tenham ânimo, um bom ânimo, para que despertem as suas consciências para as verdades eternas. Vamos vibrar pela nossa Casa Luz do Amor. Muita paz, muito crescimento espiritual e muito auxílio ela precisa nesse momento, vibrando por todos os trabalhadores da Casa Luz do Amor, para aqueles que estão presentes, para aqueles que estão ausentes, para aqueles que faz tempo que não retornam, que a luz do Pai possa chegar até eles e envolvê-los. Que essa luz possa envolver todos aqueles que adentram a Casa Luz do Amor, seja presencial ou virtualmente aqui, uma extensão da Casa Luz do Amor. Que sejam todos envolvidos em paz, em muito equilíbrio, em muita serenidade. Vamos agora, nesse momento, até os leitos hospitalares, levando as nossas energias de amor a tantos que se encontram doentes, doentes do corpo, doentes da alma, em leitos hospitalares, acamados em casa. Se alguém tiver um desses necessitados, visualize essa pessoa e toda a equipe espiritual aqui presente irá atendê-los à medida do merecimento de cada um de nós. Ele vai levando serenidade, tranquilidade a todos esses familiares que convivem, muitas vezes, muito tempo com doenças. Vamos vibrar pela nossa família de origem, pela família que constituímos. Vamos vibrar paz, união familiar, que Jesus se faça presente em cada lar, envolvendo a todos os nossos familiares com a sua luz, nos trazendo serenidade, muita paz a todos nós. Vamos pedindo à equipe espiritual que possa fluidificar as nossas águas, colocando ali um remédio que possa sanar todas as nossas dores físicas e espirituais. E assim nós vamos agradecendo, Pai, por essa noite, agradecendo pelo dom da vida, agradecemos por estar todos juntos aqui, pela oportunidade de refletir sobre as leis de Deus. E esperamos
poder estar de volta aqui na próxima semana para mais um Evangelho. Boa noite a todos e muito obrigada.